Está ao vivo. Ó. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nana Martins, a gente está começando mais um Conversos. Não sei o que aconteceu, mas meu celular travou, então a gente vai começar de novo. Acho que agora tá tudo certo. Tô ouvindo todo mundo. Vamos ver. Estamos só esperando a Cidinha entrar. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Sarau. O Sarau, a gente é um grupo de amigos que se encontraram no mestrado, e depois disso a gente começou a fazer um sarau na universidade. A gente recitava poesia de escritores e escritoras negras, tanto brasileiros como africanos ou de outras nacionalidades. E depois do sarau a gente começou a fazer esse programa de entrevista. Ô, Lorena? Tá. E daí, quando a gente começou esse programa de entrevista, a gente fez no formato sem ser online, né? E com a quarentena a gente trouxe o formato online para a gente estar conversando com as pessoas. Vamos ver agora. Eu chamei a Cidinha, vamos aguardar. Pronto, Cidinha. Eu não sei o que aconteceu, meu celular travou. Eu tive que trocar de celular. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu acho só que eu vou... Sim, te ouço bem. Me ouve bem? Então, prazer. Sim. Eu sou a Nana Martins. Ei, Nana. A gente já se falou e agora tá se vendo, né? Tá prazer. Se vendo. Agora uma alegria estar aqui. Nossa, e pra gente, você nem imagina, a gente adora o seu texto, a gente adora o seu trabalho. Acho você uma escritora... Você vai ver no roteiro. Eu vou dar spoiler agora. Gente, oficialmente Conversas começa agora, né? A gente tá aqui com a Cidinha. É um prazer conhecer você pessoalmente, mesmo que seja virtual, fazer essa conversa com você. A gente faz o Converso nesse formato há cerca de 2 meses. A gente tem trazido várias escritoras para conversar com a gente. A gente é um grupo de estudantes, mais ou menos, né, formados, mas que continuam estudando. A gente se conheceu no mestrado na UFSC. Eu fazia mestrado, meus outros amigos já estão fazendo doutorado. E a gente decidiu fazer um sarau que a gente declamava poesia, textos de escritores negros. Com a pandemia, a gente trouxe o sarau para o modelo online. E junto com o sarau, a gente criou esse programa de entrevistas, porque a gente já tinha realizado várias entrevistas com outras pessoas, com outros intelectuais. Né? É um prazer estar aqui com você. Apresentei um pouquinho. Daí eu separei uma frase sua que eu achei fabulosa. Sou uma escritora que tem posição política sobre as coisas e sobre o mundo. Então, maravilhoso, assim, a gente percebe nos seus textos isso. Vou falar um pouquinho sobre você, né? Assim, a sua trajetória é maravilhosa, né? Cidinha da Silva é escritora e editora. Ela é graduada em História, né, na UFMG. Fiquei muito feliz de saber que você é mineira. A minha família inteira é mineira. Eu nasci em São Paulo por acaso, mas tanto meu pai quanto minha mãe são mineiras. Ela fez doutorado no Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento da Universidade Federal da Bahia. Organizadora de Africanidades e Relações Raciais. Trabalha com insumos para as políticas públicas na área do livro, literatura, leitura e Biblioteca do Brasil. Ela tem 17 livros de literatura publicados. Meu Deus, é muita coisa. Que obra imensa, né? Muitos desses livros foram feitos por edições pela sua própria editora, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É coautora do finalista do Prêmio Jabuti. Isso. Coautora. Um livro que se chama Explosão Feminista. Explosão Feminista. Possui centenas de crônicas e artigos publicados, né? Trabalha muito essa questão da internet, dos blogs, está sempre nas redes sociais. E vamos falar um pouquinho, ó. Eu tenho esses 3 livros da Cidinha, né? O Encruzilhar, que é maravilhoso. Os 9 Pentes da África, que é um infanto juvenil, fantástico. Esse livro de crônicas, que é o Pare de Nos Matar. Lembrando que isso aqui é só uma parcela da obra da Cidinha, né?
Então, vamos voltar aqui. Você tem algum texto seu que você queira ler para gente, para começar esse conversos? Alguma Eu não coisa que você pensei queira nisso, trazer? mas posso ler. Deixa eu ver aqui um texto curtinho do Exusilhar, que é esse livro aqui. Gente, a gente tá um pouco nervosa. Encontrei aqui. Contou? Posso Então, vamos lá. ler? Pode. Durga e a Senhora das Águas. Onde queres, ó Dé, serei Durga. Teu mel veneno não me encantará. Eu te revelarei o belo com o mel de minha íris, quando meu olhar exusilhar o teu. Montada em um tigre branco, irei a teu encontro, para que reconheças minha força e ouças minha versão da caçada. Eu, que nasci da boca flamejante de Brahma, Shiva, Vishnu e Xangô Aganju, envolta nas águas da mãe que também te trouxe ao mundo, te saudarei com 10 braços e um olho de lótus que a mais nada verá, além de ti, rainha de todas as águas, de todo o doce do mundo. Vestirei o traje azul brilhante de Durga e emitirei raios que te darão tônus e calma. E quando quiseres descansar tua força descomunal, te oferecerei 10 mãos macias e poderosas, fortes o suficiente para te amparar. Dedicarei meus 9 dias de culto a ti. No primeiro, te oferecerei flores e água fresca, e desejarei em silêncio que abras olhos e braços à sede que tens de mim. No segundo, o coro de colibris de Odé cantará o canto de amor que compus para ti. No terceiro, te darei minerais preciosos ao teu gosto fino, quartzo, ouro, diamantes, turmalinas. No quarto dia, tu te permitirás ser ninada por meus 10 braços. No quinto, tu compreenderás que não existo sem ti. No sexto, explodindo de contentamento, a lua criará mais uma fase, cheíssima de amor. No quinto dia, brindaremos. No quinto, tu compreenderás que não existo sem ti. No sexto, explodindo de contentamento, a lua criará mais uma fase, cheíssima de amor. No sétimo dia, brindaremos às águas com vinho branco de palma da adega de Ogunjá. No oitavo dia, Olodumare e Shiva sorrirão ao nosso amor. No nono, beijarei tua boca de ameixa, sorverei tuas águas de amora e dormirei em teu leito de lavanda. No 10º dia, o dia da vitória, teu ego morrerá de morte consciente, e tu dobrarás os joelhos aos pés de Oxum para agradecer e acolher o amor mandado por ela, para te render graças e homenagens por todo o sempre. É uma crônica desse livro aqui, O Exusilhar, que é o primeiro volume de uma série que eu estou fazendo, né, que eu estou organizando com as minhas melhores crônicas organizadas de maneira temática, né? Esse livro reúne crônicas que passam pelo cerne da minha produção, né? Que é a relação com africanidades, orixalidades, tensão e diálogo entre tradições e contemporaneidade. As tradições entendidas como afro-brasileiras, africanas, afro-indígenas e afro-diaspóricas. Que massa. A gente sente tudo isso que você está dizendo quando a gente lê a sua obra, né? Eu só estou arrumando aqui porque ficou muito alto. É impressionante quando a gente lê a sua obra, a gente sente a sua proposta de trabalho. Né? Ela está muito clara, muito evidente. Você faz uma literatura que é muito... Eu não vou dizer gostosa de ler, porque assim, eu estou acostumada com esse tipo de tema, então eu gosto de ler esse tipo de tema. Mas é uma literatura que é acessível e, ao mesmo tempo, ela é uma literatura muito densa. Né? Ela fala de coisas da população negra que
poucas pessoas têm coragem de dizer, né? Eu acho que você tem uma ousadia na sua escrita que poucos escritores têm. E além de ousadia, você tem uma maestria com as palavras e com o texto que é impressionante. Então, daí vamos para nossa primeira pergunta. Quem é Cidinha da Silva? Quando você se descobriu como escritora e o que significa para você escrever? Eu sou mineira, de Belo Horizonte, vivo em São Paulo, o lugar que eu escolhi para viver, a cidade brasileira que eu me sinto melhor e que eu consigo desenvolver o meu trabalho de uma maneira melhor e também projetá-lo, né? Eu comecei a publicar literatura em 2006, com um livro chamado Cada Tridente em Seu Lugar. Comecei com um livro de crônicas. De lá para cá, publiquei 10 livros de crônicas. Desses 17 livros que você mencionou no início, 10 são de crônicas. Dois dessa série, né? Com as melhores crônicas, tem 2 volumes, por enquanto, na série. O terceiro que deve sair em agosto. Então, é isso, eu sou prosadora, né? Eu escrevo prosa, eu tenho um livro de poemas também, mas são poemas que eu costumo dizer que eu cometi, porque eu não me entendo como poeta, e acho que é isso, em linhas gerais. E por que você escreve? Por que que eu escrevo? Ah, Porque escrever me dá alegria, né? Dentre as coisas que eu gosto de fazer, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu não sou uma escritora que sofra para escrever. Escrever dá trabalho, é trabalhoso, não é uma coisa simples, mas eu não sofro para escrever, não é um negócio dolorido, nada disso. Então, me dá uma alegria grande, e esse é o motivo principal pelo qual eu escrevo. Eu acho que também eu me comunico com o mundo melhor por escrito, né? E é também uma forma de construir, de partilhar a partir da imaginação e da linguagem, é uma forma de compartilhar os mundos que eu habito e de criar outros mundos para que as minhas personagens habitem, para que as pessoas possam transitar, né? Acho que é isso, basicamente. que bonito. Bonito, gostei. Eu tô um pouquinho nervosa, digamos, né, hoje. Geralmente eu sou mais tranquila. Não fique, não. Não, né? Então tá, eu vou ficar mais calminha. Até a sua biografia eu tinha escrito um monte de coisa, daí eu meio que pulei. Mas a gente vai falando ao longo da Mas você entrevista. falou o mais importante. Você sabe que eu Falei? tenho um problema com esse negócio de apresentação, porque outro dia me apresentaram e falaram umas coisas assim que tiravam muito de um site, de um determinado site, e aí eu conversei, que é o Literáfilo da UFMG. Aí eu conversei com as pessoas e falei, olha, eu não gosto dessas coisas que estão aí, da forma como elas estão organizadas, acho que são informações biográficas que estão ultrapassadas e tal, e não enfatizam o que eu acho mais importante. Daí, o coordenador, de maneira muito, muito profissional e tal, me disse, não, está aberto para você, escreva o que você quiser. Aí eu escrevi, e agora está lá no Literáfilo o que eu escrevi, o que eu acho importante a meu respeito e a respeito da minha obra. Beleza. É o que é o espaço mais consultado pelas pessoas para buscar informações sobre escritoras, escritores negros, sobre mim, por conseguinte. Ótimo. Depois de fazer isso, tipo uns 10 dias, eu fiz alguma coisa, algum trabalho, e me apresentaram de novo com informações desatualizadas. Aí eu perguntei para a pessoa, escuta, onde é que você pegou essas informações? E aí a pessoa me disse que pegou na Wikipedia. Aí eu nem sabia que eu tinha um perfil lá. Daí eu vou lá, a hora que der um tempinho, para arrumar
porque continuam saindo coisas, sendo divulgadas coisas que não são importantes e que já foram superadas, né, da minha biografia. Ai, Então, que só para bom. dizer que o que você destacou é o que é importante. Ah, então tá bom, obrigada. A gente tenta fazer um trabalho de pesquisa olhando várias fontes para realmente a gente conhecer a escritora, mas a gente só conhece a escritora quando a gente conversa com ela, né? Vou fazer a segunda pergunta para você. Você é uma escritora que gosta muito do gênero crônica, você já falou que é cronista aqui pra gente. Como é seu processo criativo? Como ele acontece? Ou seja, onde você busca inspiração para sua arte? Né? A sua inspiração, ela vem do cotidiano? E se a resposta for positiva, que cotidiano é esse sobre o qual você escreve? Nana, eu não trabalho com essa ideia de inspiração. Eu Não. sento e escrevo. É assim que funciona. E aí tem variáveis que interferem nesse sentar e escrever. A principal delas é o tempo. O tempo que eu disponho para escrever, para criar, o tempo que eu tenho para entregar o trabalho, né? Agora mesmo, estou aqui conversando com você e estou com um trabalho atrasado, é, que eu tenho que escrever e entregar. Tem uma crônica que eu quero colocar no ar amanhã, que eu estou comemorando durante essa semana o aniversário de 70 anos de Sueli Carneiro, Eu que vi é ontem. amanhã. É Então amanhã eu o quero aniversário escrever dela. hoje à noite. Oi? Não, é porque ontem teve o programa no Facebook, a gente Isso. assistiu. Eu achei que É. tivesse sido ontem o aniversário. Não, o aniversário mesmo é amanhã. É que o programa é às segundas-feiras, né? Então a gente comemorou antes e vai comemorar depois. Segunda-feira que vem também o programa é dedicado a ela. Mas eu quero escrever e soltar uma crônica amanhã. Provavelmente vou fazer isso tarde da noite hoje. Tarde da noite, de madrugada, para divulgar amanhã de manhã. Então, o Cronos, né? O tempo do relógio, ele me pressiona e acaba dirigindo muito o meu ritmo de trabalho. E a criação, ela quer dialogar com uma outra divindade, né, que é a divindade dos chamados povos bantos, né, que é o tempo com T maiúsculo, ou Quitembo, né, que aí é o tempo que vai e volta, que dialoga com as 7 direções, né? À frente e atrás, à esquerda e à direita, em cima e embaixo e dentro. Eu quero fazer esse diálogo com o tempo, com o Quitembo, e vou negociando com Cromos, o tempo do relógio. Que lindo. Muito bonita. A gente sempre trabalha em relação ao tempo, né? E que legal você falar desses dois tempos. Ó, a nossa terceira pergunta tem a ver um pouquinho com essa questão do tempo. Uhum. Por mais que não fosse combinado, mas casou certinho. Seus textos trazem uma contextualização espacial, localizando o leitor em vários lugares simultaneamente. Tanto a sua novela Os Nove Pentes da África, quanto os contos do livro Parem de Nos Matar, trazem essa contextualização. É impressionante. Quando eu estava lendo seus livros, eu vivenciei a história da diáspora me sentindo, às vezes, em África e outras no Brasil. Ou melhor, me sentindo no Brasil de verdade, com todas essas influências culturais. Nos conte um pouco sobre esse processo de trazer esses elementos das culturas africanas, principalmente relacionando as questões das religiões de matriz africana, porque eu vejo muito isso no seu texto. E é uma coisa assim, parece que faz parte de você, faz parte da gente, e a gente fica muito tranquilo lendo seu texto. Eu não sei, eu senti assim um presente passado como se fosse uma coisa só, simultânea. Uhum. Olha, de fato faz parte de mim,
né, me constitui como pessoa. Para mim é muito importante saber sempre e demarcar sempre de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Quem vive num país, quem é negro e vive num país racista como o Brasil, precisa ter essa orientação, senão a gente se perde. É muito fácil da gente se perder. De onde eu venho, ontem, no programa, no primeiro programa, em homenagem aos 70 anos de Sueli, eu abri com uma cantiga da Capoeira Angola, que diz assim, que chama por Angola, né? Angola EE, Angola EA, e que diz que o meu pai veio de Angola, minha mãe veio de Angola, eu vim de Angola, e aí eu chamei Sueli para dizer que ela veio de Angola também. Essa Angola, como essa África do meio, né, essa África Central, esses países da África Central, dos quais os nossos antepassados foram retirados e aqui escravizados, né, majoritariamente de países da África Central, como Angola. Então, esse conhecimento, essa fonte, isso me conforma, isso modelou a mulher que eu sou, não é? O jeito que eu me coloco no mundo, que eu olho para o mundo, que eu dialogo com ele, que eu transito por ele, não é? E isso tudo é material literário para que eu produza a minha literatura, para que eu crie os meus textos literários. Que lindo. Isso a gente sente quando a gente lê você. É uma leitura muito prazerosa. Mesmo você trazendo temas tão pesados. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você é graduada em História, já tinha Sim. cadeira de literatura africana quando você se graduou, quando você estava na graduação? Você estudou Nos cursos de letras, você diz? no próprio curso que você fez, porque você fez História. Não, no curso que eu fiz a gente não tinha nenhuma cadeira mais ligada nem à literatura, nem à leitura, nem como optativa, né? E nos cursos de letras eu me graduei no iniciozinho de 90, né? Meados de 90. Então, olha, o Ivani dos Santos aí, viu? Ei, Ah, que Ivani, boa legal. tarde. Tudo bem? O Babalau Ivani dos Santos, do Rio de Janeiro, fundador Ah, do CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, e que hoje ai, está que legal. fazendo uma trajetória, quer dizer, não está fazendo hoje, já faz, né? Uhum. Mas tem se dedicado de maneira mais enfática, né, ao combate ao racismo religioso. Que a gente Então, sabe que é feito. muito grave agora nesse Foi? momento, né? Tem acontecido muita coisa com a questão do racismo religioso nesse momento Sim. atual. A gente tem visto na Ah, mídia muitos ataques a casas de santo. É uma coisa muito triste. E se é aham. algo que Rita tem que ser Teles, que é discutido, uma amiga querida aqui de São Paulo, também acabou de entrar. Qual que era a pergunta mesmo, Nana? a gente estava falando da questão da cadeira de literatura africana ou de história Isso. africana dentro dos cursos que você fez. Ah, tá. De história. Então, história da África. No meu curso, especificamente, não. Mas a partir. É um tema, né, que começa a ficar mais pujante a partir da cobrança, principalmente de estudantes negros e tal. Ele começa a aparecer em meados dos anos 90, né? Uhum. E a disseminação da cadeira História da África, com concursos, né, para professores ministrarem essa cadeira e tal, aí já é uma coisa bem mais para frente, Bem mais é pra frente. final dos anos 2000, né, início da década de 2010, porque é algo concomitante
com a expansão da universidade pública no Brasil, né? Foram construídas, até onde eu acompanhei, nos governos Lula e Dilma, cerca de 18 novas, eu não sei se ultrapassou esse número, mas até onde eu acompanhei foram 18 novas universidades públicas, né, no país, universidades públicas federais. E nessas, inúmeros, mais de 100, não inúmeros, mas mais de 100 centros, centros federais de educação, né? E então, em várias dessas universidades, estabeleceu-se essa cadeira nos cursos atinentes, né, nos cursos de história ou nos bacharelados multidisciplinares da área de ciências humanas e tal. E aí, essas cadeiras foram estabelecidas e concursos foram feitos para que houvesse a ocupação, né, É muito recente, delas. né? É muito recente. É muito recente. Se a gente for pensar na história do Brasil, é muito recente. Sim. Deixa eu voltar aqui para a entrevista. Eu vou fazer a pergunta 5 para você. Você é uma das escritoras mais acessíveis que eu conheço. Eu achei você uma pessoa muito acessível. Você está sempre nas redes sociais, a gente consegue conversar com você, a gente dialoga com você. É fantástico. Até vou falar para você que isso é uma qualidade sua. Você é extremamente acessível. E é bom a gente conversar com o escritor. É muito legal e você sempre responde. Daí, aqui eu vou perguntar um pouquinho sobre os outros gêneros que você trabalha também, ó. Além de crônicas, você também tem publicado outros gêneros, como novelas e contos. A pesquisadora Sueli Carneiro comenta que você utiliza uma linguagem síntese. Essa coisa da linguagem síntese eu achei fabulosa, né? Sua literatura é composta por uma escrita marcada pelo requinte, tanto na sua elaboração quanto na escolha dos seus temas. Uma linguagem clara, objetiva e direta. Ela é como uma navalha. Não existe como o leitor ler seus textos e não ser tocados por eles profundamente. Sim, não dá para ler Cidinha da Silva e sair do mesmo jeito como leitora. Tu faz uma transformação em quem lê seu texto. Fale um pouco sobre como você escolhe esses temas. Pode. Esse negócio da navalha é seu ou da Sueli? É meu. A Sueli falou que você trabalha com uma linguagem síntese. Eu falei que sua linguagem, que seu texto parece uma navalha. Sabe assim, quando você lê, parece que está te cortando inteiro e está te remoendo. E você fala, meu Deus, onde que eu mergulhei? É fabuloso. E aí você quer saber... Para você falar um pouquinho sobre como você escolhe os temas dos contos e dos seus livros, né? Como você organiza esses livros? Você falou um pouquinho sobre a organização agora, né? Que você está com uma outra organização publicando por temas, né? Falar um pouquinho sobre como você escolhe esses temas e a organização dos seus livros. Olha, varia. Cada livro tem uma história, né? Cada livro tem uma história. O primeiro livro, o Cada Tridente em Seu Lugar, ele foi um livro de experimentação. Eu vi ali, sim, eu sou uma escritora que trabalha muito com temas. Tem gente que não trabalha, né? Eu trabalho muito com temas. Então, os temas de direitos humanos me interessam muito, os temas de africanidades, de originalidades, das tradições, como eu já disse, africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas, isso me interessa muito. E está muito presente na minha obra o tempo inteiro. Mas cada livro tem uma história. Como eu estava dizendo, o Cada Tridente em Seu Lugar é um livro de experimentação, experimentação temática. Eu queria ver por onde eu podia ir. E eu percebo, eu já tinha essa consciência, e eu percebo que eu fui aprofundando várias coisas em livros que vieram depois, coisas que foram enunciadas e anunciadas no Cada Tridente em Seu Lugar. Os Nove Pentes da África, que é um livro que você mencionou, é um livro muito importante para mim, é o meu terceiro livro.
e é um livro, é o livro que me deu a certeza de ser escritora. Os Nove Pentes da África é um livro que eu escrevi porque eu queria conversar sobre a morte com crianças e adolescentes. A morte, eu queria falar sobre a morte. E eu, hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto a morte é um tema presente nos meus livros, né? Não só o Parem de Nos Matar, que é um livro que fala do genocídio da população negra no Brasil, né? Mas a morte, não só a morte matada, mas a morte morrida também, né? Tá muito presente nos meus livros, né? Então, a escolha, ela tem a ver com esses interesses mais gerais, que eu já falei sobre eles aqui, sobre as questões, como eu sou eminentemente cronista, então o que está acontecendo, o que está na ordem do dia, me interessa muito, né? Eu tenho, por exemplo, escrito muito, relativamente muito, sobre a pandemia, sobre a quarentena, porque eu tenho sido muito instada a fazer isso, tenho sido contratada para fazer isso, pessoas têm me remunerado para fazer isso. E eu percebo que se eu tivesse que escrever sem essa demanda, eu não escreveria. Eu não estaria escrevendo agora, porque a minha vontade é deixar essa coisa sedimentar, decantar dentro de mim para que eu possa escrever sobre ela. Mas eu tenho sido cronista, a gente é sempre muito convocada, né, a responder ao momento. Então, eu tenho escrevi para o Instituto Moreira Salles, fiz agora um trabalho também para o Centro Cultural São Paulo, várias dramaturgas e dramaturgos foram chamados para escrever uma carta para um dramaturgo ou dramaturga do passado, falando sobre esse tempo que a gente está vivendo. E aí eu escolhi escrever uma carta para Carolina Maria de Jesus, que era também dramaturga. Ela tem peças de teatro também, né? Uma obra gigantesca. Então escrevi uma carta para Carolina. Vou fazer um novo trabalho para o Instituto Moreira Salles agora, que eu tenho que entregar até o final de junho, né? Então tem essa demanda do tempo que está sendo vivido, né? E aí os temas que têm se imposto, né, tem forçado um lugar nesse momento, né? Talvez o que eu possa dizer de mais interessante em relação a isso é um processo que eu fui desenvolvendo ao longo dos livros, da publicação dos livros, um processo de liberdade criativa. Antes eu me sentia muito pressionada, e era uma pressão interna, uma pressão minha, não era uma pressão feita pelo mundo, porque, para dizer a verdade, eu não estou nem aí para o mundo. Era a pressão era interna mesmo, né? Para que eu escrevesse, para que que tem a ver também com um certo entendimento que eu tinha dos meus livros bem no início, né? No primeiro, no segundo livro, que é um período que eu ainda me definia como artivista, alguém que fazia política pela arte, que usava a arte como ferramenta para fazer política. Porque política toda a arte né? A minha arte, toda a arte, inclusive do pessoal que diz que arte não é política, né? Que consegue separar e tal. Inclusive, esse pessoal tem posição política. Mas, então, eu entendia como uma ferramenta, né? E, aos poucos, e por isso também o Pentes é um livro tão importante para mim, porque ele demarca esse rompimento e um compromisso que aparece, que cresce, que me demanda,
que é de construção da minha linguagem literária, né? Que eu não tinha nos dois primeiros livros. Eu achava que era uma outra coisa que eu estava fazendo. Eu me entendi escritora ao fazer o Pentes, né? Os nove pentes da África. Então, esse processo de liberdade interna para criar e para falar sobre qualquer tema. Eu me lembro que no meu segundo livro, uma pessoa me entrevistou e falou assim, me perguntou assim, além desses temas de racismo, desigualdades raciais, do que você gostaria de falar? E eu respondi para ela que eu gostaria de falar de amor, que é um tema que eu gosto muito. Naquela época, premida por essa pressão interna, eu não entendia que eu podia fazer tudo ao mesmo tempo agora. Foi uma compreensão que eu fui ganhando e que lá, eu não me lembro bem que lugar que ele ocupa, mas ele é o quinto ou sexto livro, que é o Baú de Mildeza, Sol e Chuva, ali eu me derramei e consegui falar de amor da forma como eu queria, né? E não me permitia antes. Não me permitia e não conseguia. Era uma mistura dessas duas ações, né? Não me permitir e também não conseguir. E aí foi um processo de libertação interna mesmo. De você poder escrever o que você quer com as temáticas que você escolher. Você sabe que você não é a primeira escritora que me fala dessa dificuldade de falar sobre amor de cara, assim, né? Que sempre vai mais para um viés do ativismo. Eu também só faço a coisa do ativismo, né? Os meus poemas de amor ficam para mim. Eu sou poetisa, eu só escrevo poema. Eu escrevo conto também, mas eu não gosto. Eu gosto do poema, assim. Eu até gosto, mas eu me identifico com o poema. E você fala isso, muitas poetas, muitas escritoras falaram para mim, principalmente as mulheres negras, que têm essa dificuldade de ter essa relação com o amor, de falar do amor, de ter essa entrega, e que elas guardam isso para si, essa grande dificuldade de falar sobre essa temática. Né? Talvez não sei se está envolvida com a questão da solidão da mulher negra, que tem N estudos sobre isso, mas essa dificuldade que a mulher sempre tem que ser forte, a mulher negra foi criada para ser forte, né? Às vezes ela não se permite ser frágil em alguns momentos, ou se falar de amor ou falar de outras temáticas. Eu posso ler um pedacinho do seu conto? Oh, pode comentar. Pode, eu só queria dizer antes que eu acho que eu fico pensando que é o contrário, assim, que falar de amor é o movimento maior da força, né? É como chorar, né? As pessoas que sabem chorar, elas são mais felizes. Chorar é um negócio grandioso e que algumas pessoas fazem isso com muita facilidade, muita tranquilidade. Outras têm que aprender, né? Outras têm que aprender a chorar. No meu caso, eu tenho que aprender, vou aprendendo, né? Nossa, eu sou E a é manteiga. eu acho bom, eu acho ótimo. Eu, quando mais jovem, achava que era, sei lá, que era fraqueza, que era. Não, é o contrário. Quem chora é mais forte, eu acho. Mostra os sentimentos, né? Que bonito. E se permite desaguar por canais que são feitos para isso mesmo, para a gente desaguar. Quem não deságua vive entupido, vive fechado, né? Que Quem bonito. deságua está usando a função dos canais lacrimais, né? Que eles despejam muito mais do que sal, gordura, as coisas que compõem a lágrima, né? Trazem um É sentimento. muito mais que vai junto. Bonito. Você falou do seu livro Os Nove Pentes, quando você estava falando da morte, e eu separei um trecho para a gente ler que é bem como você fala dessa morte nesse conto, e eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele cerrilhou os olhos, desprendeu-se da mão da Ivó Berna e relaxou o corpo, já com respingos de choro dela. Aquela tarde foi uma tristeza imensa.
As árvores de frutas do quintal não mais desenharam a silhueta verde sombreada de preto no amarelo mango do céu. Ao invés disso, formaram um borrão, meio chumbo, meio fumaça. Vô Francisco já não estava conosco. Eu me coloquei entre vó Berna e o vô e fechei os olhos dele com um beijo. Né? É lindo isso, né? Como Eu você também acho bem bonito. escreve sobre a morte de uma maneira leve, bonita. Ela, ela é triste ao mesmo tempo, mas ela parece que segue o percurso da vida nesse momento. Essa morte é a morte natural, né? Então eu achei muito lindo como ela conta. E até chegar aqui eu fiquei assim, ai, espero que ele não morra, espero que ele não morra. Porque a gente tem essa coisa da vida permanente, né? Como se a literatura tivesse o dever de manter os personagens ali vivos em alguns momentos, principalmente aqueles que a gente gosta. E ele contando as histórias é muito lindo. Só para complementar a questão que você falou de como você gosta de escrever sobre a morte, sobre o amor, né? Agora, Sim. eu fiquei bem, né? Vamos ver se a pergunta se está aqui vai encaixar no tema que a gente está falando agora. Já falei que você é uma pessoa acessível, que você circula muito pelas redes sociais. Como você concilia essa mediação digital, essa mediação digital e sua função de editora, de escritora? Porque, pelo que eu percebo, a maioria dos seus livros foram produzidos por você, né? Como a gente falou um pouco dessa produção da sua literatura antes como escritora, mas e agora com esse outro lado que você faz? Porque você é muito Então, dinâmica no seu trabalho. só fazer uma correção antes, para você ter ideia, assim, em relação à produção de livros, desses 17 livros, na real, 3 foram editados pela Kwanza Produções e um em parceria da Kwanza Produções com a Pollen Livros. Então, 13 livros foram editados por outras editoras. É o contrário, eu publico mais por outras editoras do que pela minha. Talvez essa Faz, confusão. é, Oi? pode. Não, mas aqui dá a impressão que é diferente. Talvez essa confusão ocorra também porque eu tenho uma loja virtual que tem o mesmo nome da editora, que é a Kwanza Produções, e nessa loja eu reúno todos os meus livros que estão em catálogo, tanto os que eu publico quanto os que foram publicados por outras editoras. Inclusive, convido as pessoas, assim que der, vou digitar aqui, ou se você puder digitar, por favor, o endereço da editora, da livraria, da loja virtual, né? Para as pessoas que queiram acessar e adquirir meus livros, que é a Kwanza Produções, né? Que é www.kwanzaproducões, sem cedilha e sem Só um pouquinho. tio.com.br. www.kuanza, Kwanza com KU e com Z, Kuanza, com Z, né? é. Ponto produções? Ou Não, sem direto? ponto. Produções. Producoins.com.br. .com.br www. Tá. Coloquei aqui pra gente. Isso. Certinho? Então, e esses. Tá. Então, os livros. A Febres já Oi? falou, a Febres, que é outra menina do Sarau, falou que o link da Kwanza já tá na nossa bio, do Insta. Quem quiser é só Joia. procurar lá que ela já colocou. Ah, ótimo. Obrigada. Então, e aí as pessoas. Bom, então os livros estão todos disponíveis lá. A outra coisa é a atividade como editora propriamente, né? Eu ainda estou em processo de definição da missão institucional, da Kwanza, de definição do que, de quem que eu quero publicar, não é? Eu tenho, por enquanto, a certeza de que a edição é um espaço de poder, né?
porque a gente define o que... A gente não define o que as pessoas vão ler, mas a gente define o que oferecer às pessoas para a leitura. O que é E essa interessante. definição é um lugar de poder, não é? Sim. E o que eu tenho feito, por enquanto, a editora tem atendido a algumas demandas da minha produção, não é? Por exemplo, o primeiro livro foi o Mar de Manu, que é um infantil, que eu fiz em 2011 e tal. Aí aconteceu comigo o que acontece com boa parte das editoras independentes, que são hiatos na produção porque você não tem dinheiro para continuar investindo. É bem simples, assim, né? E o projeto que retoma a Kwanza, com o qual eu retomo a Kwanza, é um projeto de janeiro, fevereiro do ano passado, né, de 2019, que é essa série com as minhas melhores crônicas, né? Era muito difícil chegar para uma editora qualquer e dizer assim, olha, eu quero fazer uma série com 5 livros, com 7 livros, reunindo as minhas melhores crônicas nos temas tais, tais e tais. A editora olharia para minha cara e diria, aham, muito bem, você quer fazer uma série com 5 livros, 7 livros. A editora ela recebe muitas propostas, algumas delas podem ser consideradas mirabolantes, como essa. Entretanto, eu tinha certeza de que eu conseguiria fazer. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu mesma. Ao invés, porque um certo traquejo já no mundo editorial me fazia antever esse tipo de resposta. Como meu tempo é muito curto, e eu sou uma mulher de touro, então eu sou mais pragmática. Né? Eu gosto muito de futebol e aprendi muito com o Romário. O Romário era aquele cara que só ia na bola boa. Né? Ele ficava, ele se colocava bem no campo e a bola chegava até ele e ele fazia gol. Acho que a gente não tem que ficar correndo muito, nem tem mais idade para isso. Então, eu fiz os 2 primeiros livros da série, resolvi logo fazer 2, porque você faz um só e diz, eu vou fazer uma série de 7 livros, e você publicou um só. Eu me lembro bem de uma pessoa, quando eu publiquei o meu primeiro livro, Cada Tridente em Seu Lugar, e era uma pessoa com quem eu convivia muito, escrevia para um periódico que ela editava e tal, e umas pessoas disseram a essa pessoa assim, olha, a Cidinha lançou um livro, você não vai divulgar, você não vai noticiar? E a pessoa disse assim, não, vamos esperar para ver se ela continua, porque todo mundo lança o primeiro livro e não lança mais. Aí eu já estou no 17º, nunca houve nenhuma notícia sobre os meus livros, o que me leva a entender que a pessoa não queria mesmo. Falar sobre você, né? Era me divulgar, né? Mas a gente tem que pegar essas experiências todas e aprender com elas, né? E o que eu aprendi foi o seguinte, Cidinha, se você quer lançar uma série, lança logo os 2 primeiros volumes. Não fica nessa de lançar o primeiro só. Se você lançar os 2 primeiros, você ganha mais credibilidade. E foi o que eu fiz. Eu lancei o Exuzilhar e lancei o Para Começar. O Para Começar é um volume muito especial para mim, porque nos meus livros para adultos, para pessoas adultas, sempre tem textos que são protagonizados por crianças, adolescentes, ou tem crianças, adolescentes como narradores, ou tem uma ambiência que essa moçadinha se sente bem. Então, eu selecionei vários desses textos e compus esse livro aqui, que
Se não houvesse o título já registrado, Para Gostar de Ler, esse seria o título do livro. E aí eu fiquei brincando, experimentando, tentando chegar a alguma coisa que se aproximasse. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu só tô Tá. olhando no tempo, porque a gente tá Uma quase coisa que se caindo. uma coisa que se aproximasse do Para Gostar de Ler, então ficou o Para Começar, que tem essa intenção de despertar o interesse para a leitura, né? O interesse da leitura nessa gente de menos idade. E, por fim, eu fiz esse livro aqui, o Parem de Nos Matar, a segunda edição, em parceria com a Pollen Livros. A primeira edição desse livro é de 2016. Deixa eu pegar aqui. Que é essa aqui, ó. Que é uma edição bonita também, que foi feita pela Ijuma, que é uma editora de mulheres negras, de 2 mulheres negras aqui de São Paulo. E o livro esgotou e tal. E as meninas não iam reimprimir, pelo menos naquele momento. E as pessoas, as editoras, me propunham. Eu recebi convite de 3 editoras que queriam reeditar o Parem de Nos Matar. E eu disse não, porque eu já tinha trabalhado o livro durante 1 ano. É como você entregar o filé para a editora. Eu vou fazer isso por quê? Se eu já carreguei caixa nas costas, para que eu vou entregar o filé agora? E aí, quando eu recebi a 4ª proposta, que foi feita pela Lisandra de Almeida, da Pollen, quando eu recebi a 4ª proposta, eu disse não. Depois, pensando sozinha, falei assim, mas o que você está falando não? Você tem falado não também, esperando que você mesma publique. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o livro sozinha. E a Lisandra é uma pessoa que costuma aceitar propostas inusitadas. E eu disse a ela tem esse tipo de abertura, né? Eu disse a ela, Lisandra, você topa fazer o livro junto? 50-50? Kwanza Produções e Pollen? Ela disse, topo. E aí a gente lançou essa segunda edição em julho de 2019, né? A gente lançou durante a Flip. É 2019, a gente está em 2020, Sim, é 2019 né? esse. A gente lançou em julho de 2019 e em outubro a gente já reimprimiu. A gente tinha lançado 1.000 exemplares, eu acho que em outubro a gente fez mais 2.500, que é o que a gente tá vendendo agora. Então, esses 1.000 escoaram em julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses, né? Então, essa é a minha história editorial, por enquanto, com a Kwanza Produções. E afora isso, eu gosto muito de construir a história editorial dos meus livros. Então, eu gosto de ter e divulgar informações sobre as edições, sobre as reimpressões, sobre as mudanças de uma impressão ou de uma edição para outra. Eu acho que essas informações, o domínio dessas informações é muito importante para construir a história editorial negra no Brasil, né? E eu procuro fazer isso com meus livros. Que é uma história bem recente, né? A gente vê que as editoras negras, elas acabam surgindo há pouco tempo com essa proposta. Na verdade, assim, a gente tem uma tradição editorial que vem do século XIX, né? O primeiro editor do Machado de Assis era um cara muito famoso, muito importante no mundo editorial e livreiro do Rio de Janeiro do século XIX, que é o Paula Brito, né? É um homem negro, o primeiro editor do Machado de Assis. A gente conhece pouco, né? Essa história, mas a gente tem uma tradição que vem de muito longe.
agora, nesse período mais contemporâneo, né, a editora carro-chefe das publicações negras no Brasil das publicações de autores negros e sobre a temática racial, de africanidades, o combate ao racismo, etc., é a Mas Edições, né, de Belo Horizonte, que é uma editora que está completando 40 anos, ela é de 1980, né? E antes da Mas Edições, a gente teve uma outra iniciativa, a Masa de Belo Horizonte. Teve uma outra iniciativa em São Paulo, que é a EBO. Outro dia me corrigiram até, porque eu dizia que a Masa era a segunda editora negra, e me corrigiram me dizendo que não, ela é a primeira, porque a EBO era uma livraria que eu cheguei a frequentar. A EBO era do final dos anos, foi no final dos anos 90, né, que eu fui, ou desculpa, dos anos 80. A EBO era, então, uma livraria com uma proposta de se transformar em editora, mas ela parece que não chegou a editar, não, né? Então, a primeira editora negra desse nosso período contemporâneo, né, de início dos anos 80 para cá, é a Mas Edições da Maria Mazzarello, de Belo Horizonte. E toda editora negra, séria, mais nova, deve prestar tributo a Mas Edições e reverenciá-la, porque ela veio antes de todas nós. E abriu as portas para a gente. A Masa costuma dizer que ela, só depois da Lei 10.639, que é de 2003, ela passou a entrar nas escolas para divulgar os livros dela pela porta da frente, que antes ela entrava pela porta dos fundos. Nossa, a gente precisa saber essa história para reverenciar quem facilitou as coisas para que a gente existisse hoje. E é isso que Mas Edições fez e faz. Tenho muito orgulho de ter a Masa como editora, de ter 4 livros publicados pela Mas Edições, e eu a reverencio e a reverenciarei sempre. Que bonito, isso é ancestralidade, né? Sempre tá a gente tem que viver isso, né? Isso não pode ser um discurso bonito. Precisa ser uma vivência, precisa ser uma prática. Cidinha, eu acho que a gente cai em 2 minutos. Eu até teria uma outra pergunta para você, mas você acabou respondendo ao longo de toda essa conversa. Quer deixar um recado para as pessoas? Fala da venda dos seus livros. Quero que as pessoas visitem a minha loja, que está na bio, né, de vocês, no meu Instagram. Semanalmente a gente tem combos, tem promoções. Você comprou esses livros aí, que você mostrou numa promoção, né? É só dizer que eu compro. A primeira vez eu nem fiquei com os livros. Meu orientador viu e falou: eu quero ler a Cidinha, e levou embora. Isso tem uns 4 anos. Então, aí é só dizer aquele clássico eu quero lá, que a gente faz o contato e combina pagamento e envio dos livros. Como você disse, é tudo muito fácil, muito acessível, e é assim que a gente trabalha e vai construindo a história da gente. A Feb está falando que os combos são ótimos. Cidinha, foi ótimo conversar com você. Você tem muito conhecimento. A gente poderia ficar horas conversando sobre N coisas. Você tem uma trajetória incrível. É uma pessoa que a gente tem muita admiração. Pessoal do Sarau, os nossos amigos. Foi um prazer ter você aqui com a gente, de verdade. A gente tem aprendido muito com essas conversas. A gente faz esse programa porque a gente ama literatura, né? Não é só escrever, mas conversar com as pessoas sobre literatura, e é um privilégio a gente poder estar conversando com a escritora que escreveu o livro que a gente está lendo. Minha mãe já leu esse livro. Que ótimo. Ela
Sim, aqui é muito legal. Os livros chegam, minha mãe é a primeira a pegar, leva para o quarto e tem lido todos. E é fabuloso isso, eu fico muito feliz. A gente cai em 10 minutos, em 10 segundos. Um beijo Tá para bom. você, se cuide. Beijo, Nana. Muito obrigada.